mas eu vou tentar simplificar e resumir e trazer os aspectos mais importantes e mais básicos para o médico generalista, tá ok? Bom, a princípio, tumor ósseo é igual a neoplasia. A neoplasia, lembrando que neoplasia é todo aquele tecido que tem a capacidade de crescimento autônomo, ok? E dentro do grupo das neoplasias ósseas, nós temos os tumores benignos, as neoplasias malignas, que são aqueles tumores com capacidade de envio de metástase à distância, ou metástase local, né, para o mesmo segmento ósseo. E, além disso, existem critérios histológicos para a malignidade. E dentre os tumores malignos, temos os tumores malignos primários do osso, né, como osteosarcoma, condrosarcoma, tumores malignos secundários, que são patologias benignas, que sofrem transformação maligna, como um encondroma que maligniza para condrosarcoma, uma úlcera, uma osteomielite crônica, né, com fístula, que maligniza para osteosarcoma, tá? E tumores malignos relacionados a implantes secundários, ou as metástases, que são de sítios à distância, como próstata, mama, pulmão, que enviam focos neoplásicos para o esqueleto apendicular ou axial. E, além disso, temos as lesões que mimetizam tumor, né, lesões semelhantes à neoplasia. E, dentre elas, os cistos ósseos são os mais comuns, né, cistos ósseos simples ou aneurismáticos. Alguns distúrbios metabólicos que simulam tumor, como o hiperparatireoidismo, que causa reabsorção óssea, hemorragia intraóssea, formando o tumor marrom, né? E lesões relacionadas a processo inflamatório infeccioso, como os cistos ósseos secundários a uma destruição óssea, ou erosão do osso por depósito de microcristal, como tofo gotoso, né? E por aí vai. Para a gente fazer uma hipótese diagnóstica na área de radiologia de neoplasia óssea, além dos dados clínicos, é muito importante a gente utilizar esses 4 itens, né? A faixa etária do paciente, a localização, sendo o esqueleto apendicular ou esqueleto axial, e se no esqueleto axial, no corpo vertebral, o elemento posterior, e no esqueleto apendicular, se esse tumor está na epífise, na diáfise, na transição metadiafisária, ou se ele está localizado na cortical, ou se ele é subcortical ou centrado na cavidade medular, né? Os aspectos de imagem, são a morfologia do tumor, a sua apresentação na radiografia, tomografia ou ressonância. E a multiplicidade da lesão, né? Sempre lesões múltiplas, né? Primeira hipótese é metástase, mas existem lesões benignas com multiplicidade, como a osteocondromatose múltipla, encondromatose múltipla, displasia fibrosa múltipla, são tumores benignos que apresentam em mais de uma localização. Muito bem, em relação à faixa etária, existem tumores que acometem preferencialmente determinada faixa etária. E a gente pode agrupar entre pacientes com menos de 20 anos, entre 20 e 40 anos, e aqueles acima de 40 anos. Os pacientes abaixo de 20 anos, né, crianças e adultos jovens,
Os tumores benignos mais comuns que acometem essa faixa etária são os osteocondromas. Os osteocondromas são os tumores, são as lesões ósseas benignas mais comuns, ok? Lembrem disso. Defeito cortical fibroso, fibroma não ossificante e cisto ósseo simples. Essas são as condições benignas mais comuns abaixo de 20 anos. E as condições malignas, leucemia, sarcoma de Ewing e osteosarcoma são os mais comuns. Na faixa etária adulta, entre 20 e 40 anos, os tumores cartilaginosos, como o encondroma e o osteocondroma, são os mais comuns, e os malignos, o osteosarcoma e o adamantinoma. Já na faixa etária adulta, acima de 40 anos, o que predomina são as metástases, ok? O tumor maligno mais comum do adulto é a metástase. E o tumor maligno primário ósseo mais comum do adulto é o mieloma múltiplo, ok? Já as patologias benignas são menos comuns, mas dentre elas predomina a displasia fibrosa e a doença de Paget. Em relação à localização, num determinado segmento ósseo, alguns tumores têm uma certa predileção, tá? Como os osteocondromas, eles preferem a transição metaepifisária e vão se apresentar como exostoses ósseas, né? Saliências do osso que vão crescer para longe da epífise. Outra localização típica, outro tumor para localização típica é o condroblastoma. Tá? O condroblastoma é um tumor cartilaginoso que ele tem preferência para epífise de crianças e adolescentes, certo? Já o defeito cortical fibroso e o fibroma não ossificante são neoplasias fibrosas benignas que preferem acometimento de cortical óssea. Ok? Bom, aqui tem um quadro com os principais tumores e as preferências de acometimento, né? Epífise, lembrar sempre de condroblastoma, né? O tumor de células gigantes também é um tumor que adora acometimento epifisário, mas diferentemente do condroblastoma, ele acomete o adulto, né? Ele aparece depois do fechamento da placa de crescimento, ok? Já nas regiões metafisárias, lembrar de cistos ósseos simples ou aneurismáticos, os encondromas e as displasias fibrosas. Em região cortical, lembrar de defeito cortical fibroso e fibroma não ossificante, né? E por aí vai. As metástases, basicamente, elas não têm preferência para local nenhum, né? A metástase pode acometer qualquer região, né? E lembrar que o adamantinoma, que é uma neoplasia maligna, ela tem preferência para cortical anterior da diáfise tibial, ok? Neoplasia maligna, acometendo diáfise da tíbia, principalmente a região anterior, no adulto, lembrar do adamantinoma, tá? Isso é uma coisa um pouco clássica. Muito bem, em relação aos aspectos de imagem, quando eu falar em aspecto de imagem, é a forma que o tumor vai se apresentar nos exames de imagem, sejam na radiografia convencional, tomografia ou ressonância magnética. Para simplificar, nós vamos falar apenas da apresentação dessas lesões na radiografia convencional, já que é o estudo inicial para avaliação desses tumores, ok? Já a tomografia computadorizada e ressonância tem algumas particularidades e que eu não vou abordar nessa aula de hoje. Bom, a apresentação do tumor, a gente precisa avaliar as margens do tumor, o tipo de matriz, né, se for possível identificar o tipo de matriz, né, o conteúdo da lesão, a reação do periósteo adjacente à lesão, se a lesão envolve a cortical,
e se existe componente de partes moles, né, componente fora do osso. Muito bem. As margens da lesão são características importantes que vão avaliar o crescimento do tumor. Quanto mais lento o tumor cresce, né, quanto mais benigno, menos agressivo é o tumor, ele vai crescer lentamente e com isso vai dar tempo do osso ao redor do tumor reparar, ter um processo de reparação, né? Então a maior parte das lesões elas vão se apresentar como uma lesão preta, né? A gente não fala lesão preta, mas a lesão preta em relação ao osso adjacente, a gente chama de lesão osteolítica, porque existe uma lise, né, do trabeculado ósseo, ou lesão radiotransparente, ou lesão radiolucente. Como essas lesões, a maior parte dos tumores não tem o seu conteúdo ossificado, né, então eles têm uma densidade óssea menor que o osso mineralizado. Então, na radiografia, o osso mineralizado, né, o trabeculado e cortical, como tem depósito cálcico, ele vai vai se apresentar como um tecido branco, né, radiodenso. À medida que ele vai sendo substituído ou ocupado por um tecido diferente, como a neoplasia, esse tecido diferente, de densidade menor, vai apresentar como uma lesão radiolucente. Tá? Então, aqui nós temos uma lesão osteolítica, muito bem delimitada, ou seja, isso indica que o crescimento é lento, né, que a lesão é benigna, e que o osso ao redor, né, o osso que margeia essa lesão, ele teve tempo de ossificar ou de calcificar, de tão lento que é o crescimento do tumor. Então, essa característica de lesão circunscrita e com borda esclerótica, né, borda branca, indica que a lesão é benigna, ou pelo menos de crescimento lento. Esse caso aqui, a gente tem uma lesão benigna, que é um cisto ósseo simples, no corpo do calcâneo. Muito bem, à medida que a lesão tem um crescimento um pouco mais rápido do que a capacidade do osso de se reparar, essa lesão ela vai apresentar uma zona de transição estreita, né? A gente consegue delimitar bem a lesão, a gente vê bem os limites da lesão, mas as suas bordas não são escleróticas. Isso indica que o tumor tem um crescimento um pouco mais rápido. Esse caso aqui é um caso de um mieloma múltiplo. Tá? À medida que a gente vai tendo lesões mais agressivas, né, lesões com crescimento mais rápido, as bordas da lesão vão ficando mais indefinidas, já que o tumor cresce mais rápido do que o osso é capaz de reparar. Então, aqui a gente tem essa lesão osteolítica, tá? Ocupando a diáfise femoral, com limites pouco indefinidos, né? A própria lesão em si, ela é pouco definida, tá, ok? E aqui a gente tem características de reação periosteal e componente extraósseo, que vamos abordar mais para frente. Nesse caso aqui, é um osteosarcoma. Muito bem, outro padrão de lesão indefinida, a gente tem as lesões infiltrativas com padrão moteado, ou padrão ruído de traça, né? Que existem diversas lesões osteolíticas que a gente não consegue definir onde elas iniciam e onde elas acabam. Então, nesse caso aqui, ó, o tumor está mais ou menos nessa topografia, com várias áreas de osteólise e o tecido ósseo de permeio, ok? Isso é um padrão de crescimento rápido, né, uma lesão com característica agressiva. Outro padrão de crescimento de lesão agressiva é a lesão osteolítica com padrão permeativo. Tá? É uma lesão de difícil delimitação,
tá? Já que ela se confunde com o tecido ósseo nativo, né? Mas às vezes a gente perde a delimitação até da própria cortical óssea, que fica mais rarefeita, né? E algumas áreas também da cortical sendo acometidas, tá? Esse caso aqui é um caso de osteosarcoma, tá? Esse caso aqui de cima eu esqueci de contar para vocês, mas é um sarcoma de Ewing, tá? E existem algumas patologias benignas que podem simular lesões malignas, que podem apresentar esse padrão infiltrativo e permeativo, como, por exemplo, mochomelite em fase aguda, tá? Então, essas lesões com padrão permeativo ou características agressivas, nem sempre é possível fazer o diagnóstico definitivo de neoplasia pelos estudos de imagem. Isso indica que a lesão vai precisar ser biopsiada, ok? Muito bem, em relação à matriz do tumor, né, a linhagem do tumor, do que o tumor é constituído. A gente tem tumores formadores de osso, como tumores osteogênicos, condrogênicos, de matriz fibrosa, de linhagem vascular, relacionados ao tecido hematopoético, linfático ou retículo endotelial, né, neural e outros tumores, né. Boa parte desses tumores, né, vão se apresentar como lesões osteolíticas, já que a matriz do tumor tem uma densidade menor que o osso, tá? Então aqui nós temos um defeito cortical fibroso, que é uma lesão osteolítica benigna, né, muito bem definida, margeada por esclerose, que acomete a cortical e tem um envolvimento parcial da medular óssea. E acomete faixa etária pediátrica. Esse outro caso aqui é um tumor de células gigantes, que é um tumor de linhagem retículo-endotelial. Apesar de ser benigno, localmente ele é agressivo, tá? E ele acomete epífise e metáfise de adulto jovem, tá? A fise já está fechada. Então, é uma lesão de limites delimitados, mas não tem bordas escleróticas. Já os tumores osteogênicos e os condrogênicos são neoplasias que a gente pode caracterizar o tipo de matriz, tá? E a gente pode sugerir, né, que a lesão osteolítica é de matriz condral ou de matriz osteoblástica, pelo exame de imagem, tá? Os tumores de matriz osteogênica é a capacidade do tumor de produzir osso, ou de osteoide, que pode se ossificar ou calcificar. Os tumores osteogênicos benignos, né, dentre eles nós temos o osteoma, né, ele se apresenta como uma excrescência óssea muito bem delimitada e toda ossificada. Temos o osteoma osteoide e o osteoblastoma, né? O osteoma osteoide basicamente é um tumor onde ele tem um nicho que acomete basicamente cortical óssea, um nicho radiolucente. O nicho é onde está a matriz osteoide, o componente osteoide do tumor, e esse nicho geralmente é osteolítico, mas ele pode ser osteogênico, e ele produz uma intensa reação periosteal, né, esclerótica ao redor dele. O osteoblastoma, como nesse caso aqui uma lesão que acomete pedículo e elementos posteriores da vértebra de L5, ele é como se fosse um osteoma osteoide maior que 2 centímetros. Tá? O nicho dele é maior que 2 centímetros. E os tumores osteogênicos malignos são representados principalmente pelo osteosarcoma. Existem vários tipos de osteosarcoma, né? O convencional,
telangiectásico, com variante condromixoide e por aí vai. E a apresentação desse tipo de neoplasia, a gente vai caracterizar pela lesão osteolítica, tá? Pouco delimitada, com áreas algodonosas de maior esclerose, né, de maior densidade, que constituem a matriz osteogênica, tá? A matriz, as áreas de osso formado. Tá vendo que as áreas de osso formado são muito mal definidas em relação ao do osteoma, tá? Então, lesão osteolítica com áreas hiperdensas, algodonosas no interior, lembrar de malignidade e osteosarcoma, tá? Inclusive, a gente tem parte do tumor com extensão extraóssea, tá? Outros tumores malignos que podem produzir osso são metástases. E aqui a gente precisa lembrar de metástase de mama, certo? Pulmão. Primeiro aqui vem próstata, tá? E lembrar de neoplasia do rim. Próstata e mama, disparado, são os tipos de tumores que vão emitir lesões osteoblásticas. Então, a gente tem uma radiografia de bacia, né, onde tem várias lesões osteolíticas, algumas são bem definidas, outras são mal definidas, relacionadas a metástase osteoblástica, tá? Os tumores de matriz cartilaginosa também vão ser caracterizados pelos métodos de imagem. O depósito de cartilagem vai se apresentar como calcificações lineares, anelares, em forma de vírgula, tá? No interior da lesão osteolítica. E os tumores benignos mais comuns, formados por matriz cartilaginosa, temos o encondroma. O encondroma é o segundo tumor benigno mais comum, tá? Sendo que é o tumor benigno mais comum de ossos tubulares das mãos. Então, ele vai se apresentar como uma lesão osteolítica, e a matriz condral são esses focos de calcificação no interior. Outro tumor benigno é o condroblastoma, que tem preferência pela epífise, né? É um tumor, uma lesão osteolítica definida, com a matriz cartilaginosa no interior. Os osteocondromas são os tumores cartilaginosos mais comuns, os benignos mais comuns, mas nós não vamos visualizar as calcificações. Por quê? Eles são excrescências ósseas, né? São parte do osso que começa a crescer para a periferia, tanto é que ele contém medula óssea e cortical, e a capa de cartilagem vai ficar na extremidade da lesão. A maior parte, boa parte dessas capas de cartilagem são finas, né, em torno de 2 a 4 milímetros de espessura, e raramente elas têm as calcificações, certo? Quando essa capa de cartilagem começa a crescer e calcificar, é um sinal de alerta para a transformação maligna do osteocondroma. E já a forma maligna dos tumores cartilaginosos são representados pelo condrosarcoma, de características de malignidade, é uma lesão osteolítica pouco definida, né, que tem ruptura de cortical, e a matriz condral, né, as calcificações no interior da lesão,
vão nos dar o achado para dizer que essa lesão é uma lesão cartilaginosa de alto grau, provavelmente condrosarcoma, ok? Em relação à reação periosteal, né, que é a reação do periósteo em relação ao crescimento do tumor, podemos caracterizar as reações com padrão benigno, que são as reações tipo sólidas, e as reações periosteais de padrão agressivo, né, ou reações periosteais interrompidas. E aqui temos o padrão multilamelar, ou conhecido como casca de cebola, as reações periosteais espiculadas, ou em raio de sol, e o triângulo de Codman. A reação periosteal sólida é um indicador de benignidade ou de crescimento lento da lesão, tá? Já que à medida que o tumor começa a crescer, o periósteo ele vai sendo elevado e ele começa a se ossificar. Se ele tem tempo de ossificar, isso indica que isso é apenas uma alteração reacional a uma lesão benigna ou de crescimento lento. Tá? Então, nós temos a boa parte das lesões que tem a reação periosteal sólida são benignas, né? Condrosarcoma está aqui, mas é extremamente raro ter esse tipo de reação periosteal. E isso aqui, esse tipo de reação aparece tanto em neoplasias benignas como em distúrbios, em lesões semelhantes a tumor, como osteomielite, fratura, varizes, né, reação do periósteo à insuficiência vascular, tá ok? No caso aqui a gente tem uma lesão osteolítica que insufla o osso, né, como se fosse uma bexiga. Essas linhas hiperdensas no interior não são calcificações, isso são trabéculas ósseas, né? A lesão é muito bem delimitada e tem essa reação periosteal sólida de reparo, né? Isso aqui é um cisto ósseo aneurismático em criança, né? Já a reação periosteal multilamelar, ou em casca de cebola, ela indica agressividade, uma vez que o tumor cresce um pouquinho e o periósteo começa a ossificar. O tumor continua a crescer e o periósteo tenta conter esse crescimento. O tumor continua crescendo e dessa forma vão formando várias camadas de periósteo ossificado, tentando conter o crescimento do tumor. Típico para esse tipo de reação periosteal é o sarcoma de Ewing, ok? Não é patognomônico. O osteosarcoma também pode apresentar esse tipo de reação periosteal, mas lembrar sempre de reação periosteal em casca de cebola, sarcoma de Ewing, tá? A lesão osteolítica é muito mal delimitada e o que chama mais atenção é a reação periosteal. Já a reação periosteal especulada ou em raio de sol, o periósteo cresce em direção à lesão, acompanhando o crescimento da lesão. Tá? E ele é clássico do osteosarcoma convencional, ok? Não é patognomônico, mas boa parte, grande parte das lesões especuladas deve se lembrar da possibilidade de osteosarcoma e osteosarcoma convencional, ok? O triângulo de Codman, né, representa nada mais que uma elevação do periósteo de uma lesão que cresce. Tá? A lesão cresce e destaca o periósteo. E aqui, essa porção proximal do periósteo é ossificada. Tá? Triângulo de Codman geralmente está associado a osteosarcoma, tá, ok? Então, a gente tem aqui a lesão osteolítica com matriz osteogênica. E aqui o periósteo foi elevado, tá? Não é uma reação periosteal sólida, já que a gente tem tumor aqui no meio. Tá? Ele só elevou o periósteo. Então, lembrar, triângulo de Codman, osteosarcoma.
O triângulo de Codman também pode estar presente em patologias benignas, como osteomielite e hematoma subperiosteal, né? Tem o sangramento debaixo do periósteo, e esse sangramento eleva o periósteo e forma o triângulo de Codman. Bom, resumindo, reação periosteal interrompida, casca de cebola ou raios de sol, lembrar osteosarcoma, sarcoma de Ewing, tá? Não é patognomônico, mas lembrar que são lesões comumente associadas a esse tipo de reação periosteal. Muito bem, em relação ao envolvimento da cortical pelo tumor, a gente tem 3 padrões de envolvimento da cortical. O tumor pode ser insuflativo, né, como se a gente estivesse enchendo uma bexiga. O tumor pode determinar erosão da cortical, e daqui da cortical interna, ou ele pode destruir a cortical. As lesões insuflativas, né, elas remetem ao crescimento lento de uma lesão. A lesão cresce de forma constante, mais lenta, a tempo de o osso poder se remodelar e ossificar acompanhando o crescimento da lesão, tá? Apesar de serem lesões expansivas, né, boa parte dessas lesões insuflativas são benignas, né? Então a gente tem principalmente displasia fibrosa, encondroma, o tumor de células gigantes, né? E algumas lesões malignas, como metástase. Metástase pode simular qualquer coisa, tá? Mas metástase e condroblastoma podem ser lesões insuflativas. Aqui a gente tem alguns casos de lesões osteolíticas insuflativas, né? O cisto ósseo aneurismático tem predileção para a metáfise de crianças e adolescentes. Ele afila a cortical, mas não destrói, tá? A displasia fibrosa, né? Uma lesão osteolítica insuflativa, com diversas septações, não são calcificações, são septações ósseas remanescentes, né? Ela insufla aqui a parte do colo femoral e da região intertrocantérica. E aqui o encondroma, uma lesão insuflativa, osteolítica, né, que determina um importante afilamento de cortical, né? A matriz condral está aqui, né, com as calcificações anelares e em vírgula. E o principal problema dessas lesões benignas insuflativas é determinar o enfraquecimento do osso, tá? Elas ocupam praticamente toda a secção óssea, afilam a cortical e elas predispõem à fratura patológica, tá? Por isso que algumas dessas lesões precisam ser tratadas cirurgicamente, com curetagem e posicionamento de enxerto ósseo, para prevenir uma fratura patológica. Já as lesões que determinam erosão da cortical interna, né, que é a erosão do endósteo, são lesões com crescimento um pouco mais rápido em relação às lesões insuflativas, tá? E elas crescem e vão erodindo a cortical, e o osso não tem tempo para reparar isso daí. Isso aqui é um caso de estiocitose de célula de Langerhans, tá? Uma neoplasia benigna do esqueleto infantil e do adolescente, mas lesões como mieloma múltiplo também podem apresentar esse mesmo padrão de erosão de cortical, tá? Doença de Paget na fase lítica também tem esse padrão. E metástase também pode simular isso daí. Já as lesões que determinam destruição da cortical são as lesões de crescimento rápido e comportamento agressivo, tá? Ela cresce tão rápido que o osso é destruído e não tem chance de reparar, não tem chance nem do periósteo fazer um processo de reparação, tá? Aqui é um caso de tumor de células gigantes maligno, né, a variante maligna, uma lesão, apesar de ser insuflativa, né, determinando afilamento de cortical,
ele cresceu tão rápido que destruiu a cortical e tem esse componente extraósseo. Tá? E aqui é um caso de uma metástase na diáfise femoral, que destruiu toda a cortical anterior e já está se dirigindo para a cortical posterior. Outra característica que fala a favor de malignidade ou de agressividade é a presença de componente de partes moles. Tá? Então, a gente tem a neoplasia intraóssea e o componente de partes moles. Ela se estendeu através do osso, né, cresceu tão rápido, talvez não esse crescimento com extensão extraóssea, ele pode ser feito através de destruição de cortical, né? E o tumor está aqui, ó, a porção extraóssea do tumor, ou ele pode apenas se estender através do osso por infiltração, mas sem destruir, como esse caso aqui. A gente tem a lesão osteolítica e o componente de partes moles, né, mais denso do que a gordura pré-femoral, né, deslocando aqui o quadríceps do paciente. Então, pessoal, para resumir, o que eu queria de passar a mensagem é quais são as características numa radiografia, né, num estudo de radiografia convencional, que a gente pode caracterizar como uma lesão benigna e uma lesão maligna ou uma lesão com padrão agressivo. Tá? Então, lembrar, lesões benignas e de crescimento lento vão apresentar, elas vão ser lesões bem definidas, com bordas escleróticas. Se houver reação periosteal, ela é sólida. E se a lesão for insuflativa, lembrar que não tem a rotura de cortical, né? E não tem componente de partes moles. Caso a lesão tenha limites mal definidos, reação periosteal ininterrupta, como padrão espiculado ou multilamelar, ou tenha componente de partes moles, pensar numa lesão agressiva ou numa lesão maligna, ok? Bom, muito obrigado.